Veterinária Vila Rica. Pet Parque Labrador, a casa do seu animalzinho de estimação. Menos de 1% da água existente na Terra é própria para consumo e a vida de todos nós depende da água. Use a água com consciência. Não desperdice. Mude alguns hábitos. No banho, enquanto se ensaboa, e ao escovar os dentes, mantenha a torneira fechada. Para limpar a calçada, use a vassoura. Verifique se há vazamentos em sua casa. Comece hoje mesmo. Preservar a vida é responsabilidade de todos. Uso consciente da água. Uma campanha de águas do Imperador. Programa Simplesmente Elas, um oferecimento Marca Móveis, a sua casa no Pinguém. Sou preta, pimenta, farinha, caju e café, devota de Nossa Senhora e com muita fé. Sol quente do meio-dia, swing feitiço de alegria. Eu sou mulher. Sou nobre, também muito rica da graça de Deus, e vivo o milagre dos pães como os filhos teus. O amor, o meu lema, o meu guia, me entrego de noite e de dia aos sonhos meus. O amor, o meu lema, o meu guia, me entrego de noite e de dia aos sonhos meus. Olá, está no ar mais uma edição do programa Simplesmente Elas. E hoje o programa tá demais. Hoje a gente abriu para um tema específico. Vamos falar sobre cidadania italiana. Hoje eu recebo aqui, daqui a pouquinho, Rita Martiri. Ela que é do INAS. Ela vai explicar muita coisa. Todas as suas curiosidades sobre como tirar a cidadania italiana e tudo mais, gente. Muita coisa. E com participação ao vivo também. Então, um tema muito específico. Mas antes disso, claro, a gente vai mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, a Marca Móveis, a Ferne, a Linda Feitosa, a todos os nossos amigos também que colaboram de uma maneira ou de outra aqui para que o Simplesmente Elas aconteça. E ao longo do programa a gente vai agradecendo, porque sem você fica difícil. Quero mandar um beijo muito especial também para quem nos acompanha, não só em Petrópolis, mas o pessoal todo aí que nos acompanha, do Espírito Santo, a Cristiane Fontinelli. Essa semana chegou a Luísa, parabéns, a família está muito mais feliz. O pessoal que nos acompanha pela tvc16.com em Vitória, no Espírito Santo. Também para Fátima Celente de São José dos Campos, São Paulo. E para um novo telespectador muito especial, Humberto Pacheco, São Paulo, capital do bairro de Perdizes. Humberto, um abraço, um beijo. Seja bem-vindo à família Simplesmente Elas. Aí, Humberto ligadinho, direto de São Paulo, capital. Muito obrigada. E todos os nossos amigos aqui da Baixada Fluminense, da Zona Oeste do Rio, alguns telespectadores da Zona Sul do Rio, Simplesmente Elas, está chegando lá devagarinho, a gente vai conquistando. E por falar em conquistar, continua o desafio de verão. O desafio de verão entrou na sua segunda semana. Para quem está acompanhando, a primeira semana foi na segunda-feira passada, né? A segunda semana começou esta segunda, dia 22, e o desafio continua. Eu, Tatiana Mesquita, assim, a gente está fazendo o máximo e convida você. Bora para o desafio de verão. Muita gente fala assim, Beth, poxa, mas eu tô sem grana para pagar a academia. Não tem problema, vai correr na Barão, na Rua do Imperador, perto da sua casa, no seu bairro. Chama os amigos, o importante é cuidar da saúde. A gente fala que é o verão só para dar uma animada, mas na verdade a saúde a gente tem que cuidar sempre. Então esse projeto do desafio de verão não é para ninguém ficar mais bonito. Claro que se ficar mais bonito ajuda, mas principalmente para colocar a saúde em dia. E por falar em beleza, eu quero mandar um beijo muito especial para toda a equipe da Ferne, na 16 de março. Gente, para mulher que calça 39 ou 40, a Ferne está com uma super promoção, modelos a R$ 49,90, sapatos de couro original, hein? Não tem nada de imitação não, Ferne legítimo. A R$ 49,90, não dá para acreditar. Alguns modelos, mas somente para os tamanhos 39 e 40. Claro, a Ferne tem todos os tamanhos, do 33 ao 40, mas a promoção dessa semana é para quem está calçando, quem já calça 39 e 40. E
por falar em promoção, eu criei minha própria promoção porque eu adoro inventar novidades. Esse calçado que eu estou usando hoje, que é lindo, coleção nova, verão 2015, arrasando da Ferne, exclusividade Ferne. Esse escarpão lindo azul, gente, maravilhoso, né? Esse, exatamente esse, não vai poder trocar. Quem quiser participar da promoção é esse, que eu amei, que eu elegi como calçado da semana, maravilhoso. Quem quiser participar, basta entrar lá no Instagram, Beth de Oliveira, TVC16, posta uma foto de qualquer sapato da Ferne. Ah, mas eu não tenho. Além de ter no Google, você pode até tirar foto da TV mesmo, não tem problema nenhum, pode pegar essa própria foto, ou a foto do comercial da Ferne, ou no Google, não interessa. Qualquer sapato da Ferne, você tira uma foto e coloca uma frase. A frase que eu achar mais criativa, porque eu acabei de inventar essa promoção agora, né, da Ferne, eu que inventei. Então, quem tiver a frase mais criativa no meu Instagram, Beth Oliveira TVC16, vai levar exatamente este sapato, hein? Não adianta, eu vou lá na Ferne trocar por outro modelo, outro tamanho. Não. A pessoa tem que calçar juntinho comigo, 35. A Beth eu calço 37. Se você ganhar, dá de presente para sua irmã, para sua mãe, vende, faz qualquer negócio. Mas, valendo, tem que calçar 35, não vai poder trocar. Se quiser, exatamente esse. Porque eu sou teimosa. Eu gostei desse, elegi esse, eu calço 35. Então, quem quiser vai ter que ser exatamente esse para andar juntinho comigo, linda, nesse verão da Ferne. E por falar em verão, agora sim, eu e Tatiana Mesquita correndo atrás do prejuízo, pagando o mico também. Roda aí é o desafio de verão. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Musculação, respiração, ar do pulmão. Bem, hoje é segunda semana, segunda-feira, segunda semana do desafio de verão. Semana passada foi puxado. Eu e Tatiana enfrentamos aqui treinos puxados, tá? O André pegou, castigou a gente, mas foi só a primeira semana. Hoje, segunda-feira, nessa gravação, né? Vai ao ar quarta-feira, segunda-feira, segunda semana. A gente vai conversar com o André Fernandes sobre percentual de gordura. André, é verdade que uma pessoa magra pode ter pode ter um percentual de gordura maior do que uma pessoa gorda? Na verdade, às vezes, se a pessoa ela tá gorda, ela vai ter um percentual maior, mas muitas vezes você olha para o indivíduo, ele aparenta ser gordo, né? Ele tem um volume muito grande, só que aquele volume pode ser de músculo. E muitas vezes ele tem menos quantidade de gordura do que uma pessoa que aparentemente está magra. Ou seja, então quando a gente fala gordo e magra, a gente já está dizendo em relação ao percentual de gordura. Então esse é o nome até que a gente dá para falsa magra. Ou seja, pessoas que aparentemente têm um corpo longilíneo, mas quando você bota a mão, esse corpo basicamente ele é constituído de gordura. Eu acho que é o meu caso. Porque, olha, quando a minha avaliação ficou pronta, eu tomei um susto. Gente, tem muita gordura. Como é que a gente faz? Assim, as pessoas falam, você tá magra, tá no desafio de verão, mas vocês em casa não sabem quanta gordura tem aqui nesse corpite, porque ficou acima da média, né? Ficou, é verdade. Tanto a Beth quanto a Tati, né, tiveram o percentual de gordura acima da média para a idade delas. Ou seja, isso implica em possíveis problemas de saúde, né? E, obviamente, como todos, nós estamos envelhecendo e se descuidar do percentual de gordura é deixar esse percentual aumentar, ou seja, a probabilidade que ele aumente, que vocês comecem a entrar em problemas de obesidade. E isso vai afetar muito a saúde de vocês. Eu estava conversando com o pessoal em casa, antes de chegar até aqui, que a primeira semana foi puxada, não foi, Tati, a primeira semana? Gente, foi puxada, mas eu acho que a gente saiu, né, daquelas dorzinhas assim, mas tá tudo certo. O pior já passou? O pior já passou, a gente tá super animados. Bem, hoje, além dessa gravação, tudo vai acontecer aqui. Hoje você vai botar a gente para sofrer como? Ou para malhar como? Você vê, a maior dificuldade que eu percebi nas duas, na primeira semana, era a correlação com o horário e o horário do treino, né? As duas têm uma vida muito atarefada, tem muitas coisas para fazer no dia a dia, como muitas pessoas, né? E elas não conseguiram ainda conciliar da forma que a gente quer o horário do seu trabalho, o horário dos seus afazeres diários com o horário do seu treino. Ou seja, elas ainda não estão dando aquela dedicação ou a importância que a gente quer ao treinamento. Mas essa segunda semana eu já prometi que eu vou pegar mais no pé das duas, ou seja, eu vou cobrar um pouco mais a presença, que isso também tem que ser aos poucos, né? A gente não pode também estar forçando e o prazer de fazer a atividade ser colocado de fora. É verdade. Semana que vem a gente vai gravar aqui com a nutricionista. Aí nessa terceira semana a gente já vai ter que entrar numa dieta, é isso?
A gente vai começar, na verdade não começamos nenhum procedimento de dieta. A Beth tem até colocado aí para vocês que ela já está tentando fazer algum tipo de cuidado com a sua alimentação, evitando exageros, mas a gente vai estar acompanhando, ó, através desse compasso que vocês estão vendo aqui, o percentual de gordura delas, que como vocês sabem, ficou acima da média, né? E a gente vai fazer esse acompanhamento agora junto a uma nutricionista, ou seja, vamos começar a organizar essa alimentação delas, para elas terem uma alimentação com mais qualidade, para que elas possam não só, com essa alimentação, colaborar no exercício, para que elas não se sintam fracas, indispostas, mas que também tenham os resultados de baixar o percentual de gordura, que é o que a gente quer. Eu falei dieta, gente, mas eu vou até me corrigir. Na verdade, acho que é uma reeducação alimentar, que é o que funciona, né, André? Exatamente. Ou seja, as pessoas hoje, pelo dia a dia corrido, acabam tendo vícios alimentares muito ruins. A gente acaba optando por opções que muitas vezes são mais práticas, mas nem sempre são as mais saudáveis. Então a gente vai tentar, dentro desse mundo louco que a gente vive, dessa falta de tempo, achar uma dieta que as duas consigam realizar. E aí, obviamente, vocês vão ver como é que as duas vão ficar com mais disposição, com mais força e, obviamente, com mais vontade para encarar a atividade, porque daqui para frente, ó, o treino vai aumentar a intensidade. Durante a semana eu já me livrei do refrigerante. Você já conseguiu se livrar do refrigerante? Já me livrei do refrigerante, já estou comendo em 3 horas, né? Tô fazendo já algumas coisinhas assim, fazem diferença. A pizza eu também já me livrei, agora eu enfiei o pé na jaca, que eu comi massa quase a semana inteira. Ainda postei lá na maior cara de pau o almoço, nada saudável, um pratão de massa. Quem quiser pode conferir no Instagram, @BethOliveiraTVC16 e no Instagram da Tati também. Tatiana Mesquita, gente normal. Segue lá no Instagram e no Facebook, né, Beth? O Facebook eu só coloco as chamadas, mas assim, o dia a dia, antes de eu vir para gravação, já postei lá. Pão integral 100%, consegui achar, né? Porque normalmente pão integral misturado. Pão integral 100%, com uma xícara de café. A cafeína é bom, né, André? Ajuda a dar energia, né? Nessa fase que vocês estão agora, né, do treinamento, até que as pessoas, para não ficarem assustadas, elas estão fazendo uma base de exercícios aeróbicos de baixa intensidade, não são exercícios de alta intensidade, apesar de elas estarem ainda reclamando muito, achando forte, mas são exercícios de baixa intensidade, juntamente com exercícios de força, também com baixa intensidade, com pouco peso. Na verdade, elas estão no que nós chamamos do período de adaptação ao exercício, ou seja, estamos adaptando o corpo dela a poderem a suportar cargas maiores e, obviamente, a própria atividade física, porque ambas estavam sedentárias. É isso aí. Da última vez eu desafiei Moisés do Vale, que não tomou nenhuma iniciativa, Marcelo Berner, Eduardo Moreira e Marcos Falcone. Ninguém se animou, mas hoje não é nem desafio. Hoje eu vou convidar o Marcelo Prata, que está precisando. Marcelo, se liga. A Mônica Campos também vou chamar, assim que ela sair, que ela fez a cirurgia, agora não pode. E vamos animar também, tem uma pessoa que precisa ser desafiada, hein? Já perdeu 20 quilos, agora precisa dar uma sarada na barriga. Quem é? Gente, Carol Costa, vem com a gente aqui, que a equipe da TVC, a parte feminina, vai ficar como? Tinindo, né, Beth? Então vamos desafiar a Carol Costa, porque ela sozinha conseguiu 20 quilos, com o desafio de verão, com certeza ela consegue se livrar da barriguinha, né? Com certeza, mas ela, pelo que eu entendo, ela fez só a dieta, né? Ou seja, fez só uma reeducação, a parte alimentar dela. Ela conseguindo fazer exercício, ela vai ter ganhos muito melhores, porque só fazendo dieta, a pessoa perde peso, mas ela também fica muito flácida. Mas ela não ganha tônus muscular, e é importante ela ter um tônus muscular, porque isso vai acelerar o metabolismo e vai sustentar o próprio corpo dela para o dia a dia. Carol Costa, então, bom dia, cidade, para você. E vem para o desafio de verão. Um grande beijo e a gente se encontra aí no estúdio. É isso aí. Pedir desculpas aos telespectadores que o áudio ficou um pouco estourado, mas deu para ouvir direitinho, né? E a Rosane filmou aí diz ela que é um vídeo, né? O Dançando Zumba, mas na verdade são os micos da Malhação. Pode rodar.
Além de malhar, eles ainda filmam os micos. Mas tudo bem, tá valendo. Agora, antes de eu falar mais um pouquinho dessa promoção do Instagram, eu quero dar um recadinho. A doutora Solange Azizi, que é uma ótima pediatra, já está lançando mais um livro. E o nome do livro, desta vez, é Profissão Mãe. Profissão Mãe, muito interessante. Para as mamães novatas e para as mamães já bem experientes, Profissão Mãe. Esse livro vai ser lançado dia 30 de setembro na Casa Cláudio de Souza, às 6h30 da noite. Vale a pena conferir, porque a doutora Solange sempre lançando livros maravilhosos que cuidam dos filhos, né? Ela é pediatra, enfim. Então, Profissão Mãe, na próxima terça-feira, dia 30 de setembro, na Casa Cláudio de Souza. Vale a pena ir lá para a noite de autógrafos e bater um papo gostoso lá com a doutora Solange sobre o livro. Tá demais. Quem já conseguiu dar uma olhadinha antes do lançamento. Profissão Mãe. Bem, quem quiser, eu não quero depois ninguém reclamando. Eu já falei, esse sapato lindo da Ferne, mas o número 35 não pode trocar. Quem ganhar pode vir buscar aqui na TVC 16 na próxima quarta-feira. Isto mesmo. Então, Beth, como eu faço para participar? Vai lá no meu Instagram, Beth de Oliveira TVC 16, está aí na tela. Posta qualquer foto de sapato da Ferne, qualquer um. No Google tem um monte, porque a Ferne é conhecida no Brasil inteiro. Pode tirar a foto aí, enfim, qualquer coisa. E coloca uma frase bacaninha, bonitinha, criativa, que eu gostar mais. Eu vou falar aqui na próxima quarta-feira, a partir da próxima quarta-feira, quando eu falar quem ganhou, e posso até falar também já no Instagram quem ganhou, vem aqui na TVC buscar e calçar juntinho comigo, linda para esse verão 2015. Agora a gente vai para um breve intervalo e volta já já. O amor, o meu lemo, o meu guia, me entrego de noite e de dia aos sonhos meus. Marca Móveis. Entre e sinta-se em casa. Qualidade e tradição em produtos com estilo e peças exclusivas. Na Marca Móveis, a sua casa é só sua. Ambientes para gostos requintados e despojados. Na Marca Móveis, o que impera é a sua vontade. Marca Móveis. Entre, seja bem-vindo e sinta-se em casa. Rua Paulo Hervé, 174, no Bingen. Marca Móveis. Ferne, calçados, bolsas e acessórios para toda mulher que tem estilo. Ei, você? Chega de tanta dor de cabeça, enxaqueca, labirintite e má digestão. Seu problema não é nenhum destes? Então veja a nossa lista de soluções. São mais de 80 opções de tratamento natural através de ervas medicinais. Venha nos fazer uma visita. Consultas com hora marcada. Shopping Pedro II, sala 1010. Ligue 2242-5866. Mais de 80 produtos naturais para o seu problema de saúde. Cleusa Blanc. Credibilidade em medicina natural. Há mais de 20 anos tratando saúde com saúde. Cleusa Blanc. Ligue 2242-5866. Estamos de volta com o programa Simplesmente Elas. Eu recebo aqui com muito carinho Rita Mártir, ela que é representante do INAS aqui no Brasil. Ela vai explicar direitinho pra gente o que é isso. Boa noite, Rita, tudo bem? Boa noite, Beth, tudo bem? Bem, para quem é da comunidade italiana, é um nome muito conhecido, o INAS. Agora, para quem não é, vamos explicar a pessoa em casa o que é o INAS, o que ele pode fazer, não só pelos italianos, mas principalmente pelos descendentes
né, que vivem no exterior. Isso, verdade. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, pelo carinho de receber a gente aqui. O Patronato INAS é um ente de assistência social. A sigla INAS significa Instituto Nacional de Assistência Social e é mantido pelo um maior sindicato da Itália, que é a CISL, a Confederação Italiana do Sindicato dos Trabalhadores. Nós hoje nos encontramos com 800 sedes em todo o mundo, em todos os continentes, e o nosso trabalho basicamente é representar e tutelar o direito do cidadão italiano no exterior, e toda a sua família, todos os seus descendentes, tanto no âmbito da assistência social, na área de cidadania, passaporte, essas informações ligadas à cidadania italiana, que diz respeito muito a consulado, embaixada, que seria do Ministério das Relações Exteriores. E na área de previdência, nós temos italianos que trabalharam na Itália, mudaram para o Brasil, migraram, não perdem o seu direito e a gente faz com que esse direito seja reconhecido. Eu sou a responsável do Patronato INAS do Rio de Janeiro, mas nós temos aqui no Brasil, em São Paulo, Guarulhos, Campinas, São Bernardo, Recife, Vitória, e a gente atende o Brasil inteiro. Você há 25 anos que faz esse trabalho, Isso. Né? Você acha que antes ou as pessoas procuram mais a cidadania italiana, os possíveis direitos que um descendente tem ou teria? Como você vê esse cenário? Eu peguei um período da cidadania italiana onde a gente simplesmente não conseguia atender pela quantidade de pessoas que se dirigiam não só ao consulado, mas aos patronatos. O volume era muito grande, mas as normas eram diferentes, a lei era diferente. Então você tinha um acesso talvez um pouco mais fácil do que hoje. Hoje nós temos uma cidadania que é um pouco mais burocrática. Isso tem dificultado muito o acesso, inclusive a informação. Mas existe um interesse muito grande da cidadania italiana de resgate, né, das raízes, dos seus antepassados, e também tem sempre aquele interesse na área comercial, viajar, não precisar de visto, estudo, intercâmbio. É muito interessante. Mudou um pouco, digamos, o volume. Hoje diminuiu um pouquinho, mas existe sempre um interesse, sim, em relação à cidadania italiana. É um tema que, aonde eu for, já estive em Petrópolis algumas vezes, na UCP, e é sempre um tema que chama muito a atenção. Tem sempre muito interesse voltado à questão da cidadania italiana. Bem, Rita, agora que as pessoas em casa já tiveram uma noção do que é o INAS, eu vou chamar um intervalo rapidinho, porque no próximo bloco você vai poder participar ao vivo através do 22310341 para fazer a sua pergunta, e nós já temos aqui, muitas perguntas que já foram enviadas por e-mail quando nós anunciamos o programa desta quarta-feira. A gente vai para o intervalo e volta já já. O amor, o meu lemo, o meu guia, me entrego de noite e de dia aos sonhos meus. Ei, você? Chega de tanta dor de cabeça, enxaqueca, labirintite e má digestão. Seu problema não é nenhum destes? Então veja a nossa lista de soluções. São mais de 80 opções de tratamento natural através de ervas medicinais. Venha nos fazer uma visita. Consultas com hora marcada. Shopping Pedro II, sala 1010. Ligue 2242-5866. Mais de 80 produtos naturais para o seu problema de saúde. Cleusa Blanc. Credibilidade em medicina natural. Há mais de 20 anos tratando saúde com saúde. Cleusa Blanc. Ligue 2242-5866. Ferme, calçados, bolsas e acessórios para toda mulher que tem estilo. Marca Móveis. Entre e sinta-se em casa. Qualidade e tradição em produtos com estilo e peças exclusivas. Na Marca Móveis, a sua casa é só sua. Ambientes para gostos requintados e despojados.
Na Marca Móveis, o que impera é a sua vontade. Marca Móveis, entre, seja bem-vindo e sinta-se em casa. Rua Paulo Hervé, 174, no Bingen. Marca Móveis. O amor, o meu lemo, meu guia, me entrego de noite e de dia aos sonhos meus. Voltamos com o programa Simplesmente Elas e vamos direto às perguntas, porque são muitas, não é, Rita? Bem, Vamos a lá. primeira pergunta é o seguinte: meu sobrenome foi registrado errado, diferente do meu avô que veio da Itália. Vou ter que retificá-lo? Aí ela continua a pergunta. Com relação ao meu avô que é italiano, num documento que ele trouxe da Itália estava escrito o nome correto e na certidão de casamento, aqui no Brasil, registraram com uma letra errada ou de forma diferente, pela pronúncia. No caso dele, que é italiano, no caso do avô da pessoa que está perguntando, vou ter que retificar o sobrenome dele na certidão de casamento? Ela tem que consertar o nome do avô para o nome dela ficar certo? Tem como fazer isso? Não, assim, retificação é um processo hoje que é feito no cartório, é muito simples. Mas a pergunta é bem específica ao caso dela. Essa letra faz alguma diferença? Não. Uma letra não faz uma diferença num processo para o reconhecimento da cidadania italiana. O que faz a diferença é quando existe a dualidade, quando existe, por exemplo, a possibilidade de gerar uma outra família. Então, aí é necessária a retificação. No processo do cidadão italiano, ele nasceu na Itália, casou no Brasil, morreu no Brasil. Se existe alguma alteração, algum erro que seja grosseiro, que possa dar margem ou uma dúvida de ser uma outra família, nós indicamos a retificação. Caso contrário, hoje não. Tá bom. Vamos para a segunda pergunta. Certidão de óbito. É verdade que passou a ser opcional para quem vai requerer a cidadania? Mas tem que ter cuidado com essa frase. É opcional? Ela é opcional quando você não tem a pasta do cidadão italiano no consulado. Por exemplo, o avô nasceu na Itália e já tinha um processo no consulado e não consta a certidão de óbito, não é opcional. É obrigado a você levar a certidão, porque resulta até hoje vivo. Mas no processo, depois, o filho, o neto, o bisneto, não é necessário mais acrescentar a certidão de óbito. É opcional, sim. Então, espero que tenha respondido a pessoa. A esposa do meu pai faleceu. E ele também já falecido. Já tinha pasta no consulado, a questão da pasta, você falou. Terei que apresentar a certidão de óbito dela para regularizar a pasta? Se ela for cidadã italiana, sim. Se ela resultava somente casada na certidão de casamento, mas ela não tinha cidadania italiana, não. Não muda nada. A quarta pergunta. É obrigatório apresentar, ou seja, registrar a certidão de óbito de quem já tinha pasta no consulado, seja do italiano ou até mesmo dos descendentes registrados e que vieram a falecer, tendo em vista que com a nova lei a certidão de óbito é opcional. Basicamente, é o que eu respondi das antes. duas anteriores. Se tem a né? pasta, sim, é obrigado a levar a certidão de óbito. O italiano tem a pasta no consulado.
não tem a certidão de óbito, ele faleceu, tem que levar. O filho é descendente, né, de um italiano, tem a cidadania italiana, também faleceu, tem pasta no consulado, também tem que levar a certidão de óbito. Se tem um processo no consulado, é necessário que esse tem que atualizar, não tem se jeito. não tem para o consulado, aquela pessoa não é indiferente, existe, não. Verdade. Aqui a quinta pergunta. E você pode participar ao vivo também, 2231-0341. Eu sou bisneto de italianos, meu pai é vivo e idoso e não tem interesse em obter a cidadania. Eu tenho todos os documentos para requerer a cidadania e quero dar entrada na mesma. Eu posso requerer sem a presença do meu pai? Pode. A cidadania italiana ela não é imposta, não é obrigatória. É um requerimento que você faz do reconhecimento de um direito que já existe na Constituição italiana. Então, assim, se você tem na sua ascendência alguém vivo, mas que não queira, tudo bem. Isso não quer dizer que você não vá apresentar os documentos. Ele tem que apresentar a documentação relativa ao pai dele, mas o pai dele não vai usufruir de um direito que ele tem. Então, ele não precisa ir no consulado solicitar o reconhecimento da cidadania italiana. Ele pode requerer. Do pai, ele só vai apresentar a documentação porque é reconstituída a árvore genealógica. Então, ele tem que ter os documentos, mas o pai não precisa querer usufruir de um direito dele. Não é obrigatório. Uhum. A sexta pergunta. A nova lei que entrou em vigor a partir de julho é só para os processos novos? Quem estava agendado vai ter que pagar também? Então, olha só, isso tem repercutido de uma maneira assim bastante complicada. Não é nem no Brasil, é no mundo inteiro, porque é uma lei, então não é um consulado, foi um ministério. O pagamento hoje ele está ligado a um processo, a uma análise dessa documentação. O fato de você ter agendado, né, a entrega do seu documento em 2004, 2005, 2006, você está dando entrada nela hoje. Então tem que pagar, porque a lei entrou em vigor em julho desse ano, em 2014. Então não é a data do agendamento, é a data da entrega. São 300 euros. 300 para cada requerente. Quem for o requerente vai pagar 300 euros. Então, se numa família tiver pai que quer a cidadania, tem 3 filhos que querem a cidadania, sendo que são maiores, filhos menores não pagam, só filhos maiores. Cada um vai pagar 300 euros. O que eu acho natural, porque é um processo que tem pessoas trabalhando para que isso aconteça, não? Sim. O Beth, aqui até julho não era pago, esse processo não era pago. Então, assim, você fazia um agendamento, convocado pelo consulado anos, depois você levava a sua documentação e não pagava. Hoje em dia, não. É uma lei que entrou em vigor, o Ministério publicou essa lei, entrou em vigor em julho de 2014, e a partir da publicação dessa lei, você paga 300 euros por cada processo, por cada requerente. Então, se forem 3, 4 pessoas na mesma família, cada um vai pagar 300 euros. Mas isso, de certa forma, não ajuda a dar uma peneirada, uma selecionada em quem realmente quer? Porque como não se pagava, sim, a pessoa pedia por pedir, gerava um trabalho, um custo para o consulado, ou para quem banca isso. E às vezes a pessoa nem queria, só para dizer que pediu. E quando ela paga, ela pensa, bem, será que eu quero investir esse valor? Eu não sei, eu estou meio advogado do diabo. Assim, faz sentido que você... da taxa, porque eu acho que dá selecionada, porque as pessoas têm que entender, eu nem sei como funciona lá, mas eu estou me colocando dos dois lados. Entendi. Quem precisa vai pagar porque é um investimento. Agora, tem a pessoa do outro lado que... Tem pessoas do outro lado para providenciar isso. O que acontece é que não faz sentido o que você está falando. O problema é que não tinham custas para o processo, né? É como se você entrasse hoje num processo na justiça e você não pagasse nenhumas custas. Pelo contrário, existe hoje na justiça as custas a serem pagas. Então, no processo de cidadania, hoje existem custas. As pessoas estavam habituadas a não pagarem. Então, a partir de julho, quem quiser requerer a cidadania italiana, fique bem claro, eu sou obrigada a pagar? Aí eu pergunto, você vai requerer o seu direito de cidadã italiana? Vou, então tem que pagar. São custas do processo, não tem jeito. Mais uma pergunta, depois a gente vai para o intervalo. Meu bisavô era italiano e minha avó brasileira. Os filhos dela, que nasceram antes de janeiro de 1948, têm direito à cidadania? A lei que não permite a transmissão materna de filhos nascidos antes de janeiro de 48 ainda está em vigor? Sempre escutamos boatos que essa lei vai mudar. Existe alguma chance desta lei mudar? É verdadeiro
né, este boato? Quer dizer, é uma pergunta que Várias perguntas em uma. São várias perguntas numa só, mas com certeza isso aí é uma pessoa traumatizada pela quantidade de vezes que ela deve ter comparecido no consulado, no patronato, em uma associação e foi negado o direito à cidadania italiana. Em primeiro lugar, vou deixar uma coisa bem clara, não é lei. Ninguém criou uma lei dizendo que os filhos por parte de mulher que nasceram antes de 48 não têm direito à cidadania italiana. Não é lei, é a Constituição italiana, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1948, que prevê que todos os filhos por parte materna que tiverem nascido após 1º de janeiro de 48 têm direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Automaticamente, se a lei entrou em vigor em 1º de janeiro, os que nasceram antes de 1º de janeiro de 48 não têm direito à cidadania italiana. Então, não é uma lei que alguém vai revogar. Quem disse isso é uma mentira. Não se revoga a Constituição italiana. Pode até... Ela é bem antiga, né? 1º de janeiro de 48 não é uma Constituição nova. Precisa fazer uma nova. A do Brasil é de 88, a da Itália é de 48. Mas... ela vai valer a partir da data de publicação dela. Então, não tem, a gente precisa que exista alguma válvula de escape em algum momento por parte do Ministério, alguma determinação que reconheça os filhos por parte materna que nasceram antes de 48. Mas, por enquanto, não tem nada previsto. Eu já trabalho aqui há 25 anos e até hoje eu já ouvi muito boato e isso não saiu do boato. Infelizmente, porque não é uma lei que vai ser revogada, é a Constituição italiana. Não tem jeito. Entendi. E tem esse negócio, a gente fala assim, só pode requerer a cidadania até a 3ª geração, a 4ª geração, a 5ª geração? Não, nada disso. Hoje de manhã que eu comentei com o pessoal, eu estava no Círculo Italiano aqui de Petrópolis, do seu Salvatore Santoro, e uma pessoa me perguntou isso. É verdade que bisneto não tem direito? Onde é que está escrito isso? A cidadania italiana ela é passada por sangue, não é por solo, que é o caso do Brasil. No Brasil, basta nascer, é cidadão brasileiro. Na Itália não é assim, não basta nascer em território italiano, tem que ser descendente. Enquanto tiver um descendente vivo, terá cidadania italiana, sem problema algum. Não é verdade que é só para bisneto. Bom, pode ser que até isso venha a mudar, né? Tem alguma lei que determine que a partir de hoje a cidadania será reconhecida somente para até a 2ª geração. Mas não acredito muito nisso não, Beth. Eu há anos escuto isso também e eu tenho processo de tataravô. É complicado? É complicado você fazer uma análise de um processo para o reconhecimento da cidadania de alguém que nasceu em 1820. É muito complicado, mas é possível, é feito. Sim. Dá trabalho. E facilita quando alguém da família já tem? Facilita? Claro, com certeza. Se tem uma pasta no consulado do italiano, os descendentes sejam assim, residentes na circunscrição consular onde tem aquela pasta. Eu não estou falando de uma pessoa que mora no Rio de Janeiro e a família tem a pasta, por exemplo, em São Paulo. Aí a situação é diferente. Por exemplo, não sei se a Gabriela deve estar assistindo a gente, que a Gabriela Foconi é muito envolvida com isso. A Gabriela, ela já tem, parece que os irmãos também e tal. Então, se um primo quiser, já tem uma pasta lá da família, morando todo mundo na mesma cidade. Exatamente. Essa Gabriela mora no Rio de Janeiro. Não, aqui em Petrópolis. Em Petrópolis. Então, o processo dela pertence ao consulado do Rio de Janeiro. Se ela tiver um primo que seja descendente desse mesmo italiano, sim, e que more no estado do Rio de Janeiro, sem problema nenhum. Pode ir no consulado, a metade do caminho já foi feita. Que bacana. É muito mais fácil. Ele vai entrar com a documentação inerente à família dele, ao núcleo familiar dele. Sim. É complicado quando a pessoa mora em outro estado, porque aí é outro consulado, então vai ter que reconstituir. Todo mundo de Petrópolis. Aí. Tranquilo, fácil. Gabriela, você facilitou a vida de muita gente. Com certeza. A gente vai para um breve intervalo e volta já, porque tem mais perguntas e muitas dúvidas ainda para a Rita esclarecer para a gente. A gente volta já. O amor, o meu lemo, meu guia, me entrego de noite e de dia aos sonhos meus.
Ferne, calçados, bolsas e acessórios para toda mulher que tem estilo. Marca Móveis. Entre e sinta-se em casa. Qualidade e tradição em produtos com estilo e peças exclusivas. Na Marca Móveis, a sua casa é só sua. Ambientes para gostos requintados e despojados. Na Marca Móveis, o que impera é a sua vontade. Marca Móveis. Entre, seja bem-vindo e sinta-se em casa. Rua Paulo Hervé, 174, no Bingen. Marca Móveis. Ei, você? Chega de tanta dor de cabeça, enxaqueca, labirintite e má digestão. Seu problema não é nenhum destes? Então veja a nossa lista de soluções. São mais de 80 opções de tratamento natural através de ervas medicinais. Venha nos fazer uma visita. Consultas com hora marcada. Shopping Pedro II, sala 1010. Ligue 2242-5866. Mais de 80 produtos naturais para o seu problema de saúde. Cleusa Blanc. Credibilidade em medicina natural. Há mais de 20 anos tratando saúde com saúde. Cleusa Blanc. Ligue 2242-5866. O amor, o meu lemo, o meu guia, me entrego de noite e de dia aos sonhos meus. Voltamos com o programa Simplesmente Elas. Eu recebo aqui hoje a Rita Martiri, que está tirando as dúvidas sobre cidadania italiana e todos esses assuntos pertinentes. Se você quiser participar ao vivo, 2231-0341, mas eu tenho certeza, Rita, que com essas perguntas, eu ia ligar para perguntar isso, já perguntaram. Verdade. Então, muita gente, se a sua dúvida já foi esclarecida, é melhor que a gente continue aqui, porque tem muitas dúvidas, as pessoas foram passando e-mails, claro que a gente não vai ler todos, mas o que der, claro, a gente manda adiante. Lógico. Então, a pergunta aqui bem interessante, que nós já falamos aqui, mas vamos ver, de repente a pessoa não entendeu. A pasta do italiano que deu origem à minha família, essa pessoa diz, se encontra em outro estado. E eu resido no Rio de Janeiro. É possível conseguir a transferência desta pasta para o estado que eu resido, para que eu possa requerer minha cidadania? Se não for possível, vou ter que começar esse processo do zero, sendo que toda a documentação que eu preciso está na pasta que se encontra em outro estado. O que devo fazer? Como devo proceder? Bom, a gente parte do princípio que foi um familiar, né, que deu entrada em outro estado. Sim. Por exemplo, como exemplo, eu vou dar Belo Horizonte. Então, em Belo Horizonte, a família requereu a cidadania italiana e todo o processo está lá. Se essa pessoa mora no Rio de Janeiro, até o ano passado, era possível que o consulado solicitasse uma cópia dessa documentação. Hoje em dia, isso já não é mais possível. Determinação também do Ministério das Relações Exteriores. Então, essa pessoa que reside aqui no Rio de Janeiro, eu digo, quando eu falo Rio de Janeiro, eu não falo Petrópolis e Teresópolis, eu falo o estado do Rio de Janeiro. Essa pessoa que reside no estado do Rio de Janeiro tem que reconstituir o processo. Então, tem que dar entrada do zero. Lógico, ela tem que ter acesso a esses documentos. A gente normalmente pede, olha, liga para o seu primo lá em Belo Horizonte, pede a ele deve ter uma cópia dessa documentação em casa, para poder começar tudo de novo, né? Então é mais fácil que a pessoa peça ao próprio parente. Nesse caso sim. Se ele tiver, senão a gente vai tentar ajudar da mesma forma. Tá ótimo. Mais uma. A certidão negativa de naturalização é obrigatória. Como faço para tirar? A certidão tirada pela internet é aceita? Sim, hoje sim. Antigamente era um processo super burocrático. Você tinha que ir na Polícia Federal, tinha que escrever para o Ministério da Justiça em Brasília, enfim, era complicado. Às vezes demorava um ano para chegar essa certidão. Hoje existe um site do Ministério da Justiça, onde você entra num link, solicita, coloque os dados do italiano, com todas as variações dos nomes Francesco, Francisco, Chico, e aí pede a certidão negativa de naturalização.
Essa certidão é emitida na hora, é online, você pode imprimir e pode inclusive fazer a autenticação online também. Você volta ao link, tem um código de barras e você vai dar a autenticidade a esse documento. O consulado aceita esse documento, não é mais necessário escrever para Brasília ou utilizar os serviços da Polícia Federal. É simples, hoje pode ser feito sim. Menos mal, hein? É uma coisa boa. Se eu não conseguir a certidão de nascimento do meu bisavô, que veio da Itália, o certificado de batismo serve? Aí tem um exemplo aqui. Se ele casou lá na Itália, baixa a certidão de casamento ou vou precisar da certidão de nascimento ou certificado de batismo também? E mais uma perguntinha dentro desta. Se eu não conseguir a certidão de matrimônio do cartório lá na Itália, o certificado de matrimônio da igreja serve? Então, vamos lá. Porque naquela época é um documento também. Vamos descomplicar um pouquinho isso aí. Em primeiro lugar, o consulado não abre mão das certidões de registro civil. Quais são as certidões de registro civil? Nascimento, casamento e óbito. Às vezes me perguntam, se eu não tiver, pode? Não, não pode, tem que ter. A não ser, logicamente, que a pessoa não tenha falecido ou não tenha casado, mas é necessário, para os fins de cidadania, 3 certidões importantes, nascimento, casamento e óbito. Na Itália, até 1870, a Itália não era unificada, então o registro era feito na igreja. E aí a gente solicita à Itália a certidão de batismo. De 1870 para cá, existem já os registros civis e a gente solicita ao comune a certidão de nascimento. É necessário ter essa certidão de nascimento. Se não tem o nascimento, serve a certidão de batismo. O que é interessante é que no registro civil, quando o italiano também casou na Itália, existe uma anotação à margem do termo, aonde resulta o casamento. Então, ele não precisa pedir a certidão de nascimento e a certidão de casamento, porque resulta na certidão de nascimento que ele contraiu o matrimônio lá na Itália. Entendi. Já vem na mesma certidão. Se eu não me engano, porque a minha memória não está muito boa, mas eu acho que a Itália foi unificada em 1871. De 70 a 71. Eu acho que foi 71. Antes era o batismo mesmo, era na igreja. Aí tem uma outra pergunta aqui bem interessante. Tenho cidadania italiana e trabalhei 14 anos de carteira assinada e como autônoma no Brasil e trabalhei legalmente durante 9 anos na Itália. Eu tenho direito a algum tipo de aposentadoria ou pensão pelo período em que trabalhei na Itália? A gente saiu já do âmbito da assistência de cidadania e passamos para a Previdência. Então, é assim, nós aplicamos hoje, existe uma convenção bilateral entre Brasil e Itália na portabilidade do período de contribuição, no tempo. Isso foi feito exatamente para poder favorecer a imigração. Tinham muitos italianos migrando na Itália e chegavam no Brasil, vou falar de Brasil, chegavam no Brasil e não sabiam que tinham direito a um benefício previdenciário. No caso dessa pessoa, ela tendo trabalhado 9 anos na Itália, 14 anos no Brasil e tendo a idade pensionística, que hoje são 66 anos, ela tem direito sim a uma aposentadoria, não importa em que ano que ela trabalhou. Eu deixo claro uma coisa também, eu falo de trabalho, mas eu gostaria de marcar uma coisa. Não importa quantos anos você trabalhou, importa quantos anos você contribuiu, porque eu posso ter trabalhado 20 anos e no fundo eu contribuí 5. Então, o que serve para fins de cálculo de aposentadoria é o período contributivo e não os anos trabalhados. Mas se ela contribuiu nesse período, com certeza ela terá direito a uma aposentadoria sim, em convenção internacional. Bacana. Existe algum critério para bolsa de estudo, estágio, curso de profissionalização ou trabalho remunerado para os descendentes com a cidadania italiana? Existe algum órgão do governo italiano que oferece bolsa de estudo na Itália? Tem algum site no consulado ou de alguma entidade reconhecida pelo governo italiano que a gente pode ter essas informações? Alguém aqui interessado em estudar, fazer estágio lá fora, os jovens principalmente. Quando é estrangeiro, é extracomunitário, é um pouco complicado, é um pouco difícil. Você precisa de um visto para estudar na Itália. O consulado italiano emite um visto de acordo com a instituição que você escolheu para fazer o seu curso. Pós-graduação, curso de língua, então assim, se for extracomunitário. Se for um cidadão italiano, não tem visto. Pode ir para a Itália, se inscrever numa instituição e pode estudar sem problema nenhum. Eu costumo dizer o seguinte, Beth, para ir para a Itália não tem visto. Lógico, nem para estrangeiro e nem para cidadão italiano. Mas você tem um período para ficar na Itália, que são 90 dias, são 3 meses. Se você pretende ficar mais tempo, você tem que justificar
a sua permanência. Quando é cidadão italiano, é um pouco mais fácil. Quando é cidadão estrangeiro, aí você vai poder permanecer desde que seja justificado, se for a trabalho, com contrato de trabalho, se for por estudo, com visto de estudo, se for tratamento médico, por uma certidão, declaração médica. Então, tem que ser sempre justificado, não tem jeito, não dá para permanecer na Itália, a não ser que seja da maneira que a gente não gosta nem de falar, que é o clandestino, que não é viável isso. Mas quem tem cidadania italiana resolve, quero mudar de país, eu tenho cidadania italiana, escolhi a Itália, vou chegar lá e chegando eu vou pensar o que eu vou fazer. Ou seja, a pessoa pode simplesmente morar lá? Você precisa de um permesso de soggiorno, você precisa de uma autorização que é concedido pela questura, que seria a polícia italiana, aonde ela vai fazer um cadastro de onde você vai morar, se você tem condições de se manter, o que você quer fazer. Se for a nível de contrato de trabalho, depende do tipo de contrato de trabalho, se é contrato autônomo, se é um contrato como trabalhador dependente, isso é muito específico. Eu digo que não existe em momento algum nenhum impedimento de ir à Itália. Permanecer na Itália, sim. Em algum momento isso pode ser dificultado. O que se contesta muito é essa onda de invasão no território italiano dos clandestinos, né? Que dizem os italianos que tomam os lugares de trabalho, né? E assim, isso é um pouco questionável hoje em dia. A Itália está passando por uma crise, por um problema assim, bem difícil economicamente falando, mas o fato de ir à Itália não existe impedimento nenhum. E quanto a cursos também, existem vários. As regiões, às vezes, patrocinam e promovem eventos ligados à cultura italiana para quem é descendente daquela região. Por exemplo, eu sou descendente de calabreses. A região da Calábria promove um curso para os descendentes de calabreses. A Basilicata faz muito isso também. Então, assim, se você for associado em alguma instituição regional, você vai ter acesso a essas informações com certeza. Com certeza. Bem, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos para finalizar as perguntas, as dúvidas. E o que eu acho que está acontecendo é que as perguntas elas estão bem amplas e está atendendo. O pessoal de casa está quietinho, mas está valendo a participação. E no próximo bloco a gente continua com esse assunto. A gente volta já já. O amor, o meu lemo, meu guia, me entrego de noite e de dia aos sonhos meus. Fermi, calçados, bolsas e acessórios para toda mulher que tem estilo. Ei, você? Chega de tanta dor de cabeça, enxaqueca, labirintite e má digestão. Seu problema não é nenhum destes? Então veja a nossa lista de soluções. São mais de 80 opções de tratamento natural através de ervas medicinais. Venha nos fazer uma visita. Consultas com hora marcada. Shopping Pedro II, sala 1010. Ligue 2242-5866. Mais de 80 produtos naturais para o seu problema de saúde. Cleusa Blanc. Credibilidade em medicina natural. Há mais de 20 anos tratando saúde com saúde. Cleusa Blanc. Ligue 2242-5866. Marca Móveis. Entre e sinta-se em casa. Qualidade e tradição em produtos com estilo e peças exclusivas. Na Marca Móveis, a sua casa é só sua. Ambientes para gostos requintados e despojados. Na Marca Móveis, o que impera é a sua vontade. Marca Móveis. Entre, seja bem-vindo e sinta-se em casa. Rua Paulo Hervé, 174, no Bingen. Marca Móveis. O amor,
amor, meu lemo, meu guia, me entrego de noite e de dia aos sonhos meus. Voltamos com o programa Simplesmente Elas, assunto muito interessante, com certeza quem tinha dúvidas, ou quem tem, ainda tem um restinho aqui, tirou todas, né? Porque eu tinha muitas. Vamos lá, porque o tempo é curto. Como faço para saber se meu antepassado italiano já é registrado no consulado italiano, a fim de evitar que eu tire toda a documentação novamente? Existe algum mecanismo de pesquisa? É possível fazer esta pesquisa através do patronato? Consigo ter esta informação através dos consulados ou patronatos ou comitês de outros estados, como, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro? Cada consulado tem o seu comitês, né, que é o Comitê dos Italianos no Exterior. Você pode utilizar o comitês para ter acesso às informações. Mas os patronatos hoje trabalham exatamente em parceria com os consulados. Então, assim, posso falar do Rio de Janeiro. Se acontecer esse caso, eu vou ao consulado do Rio de Janeiro, Consulado Geral da Itália do Rio de Janeiro, e verifico se já tem a parte do italiano. É uma coisa que eu já faço sempre. Agora, as duas últimas perguntas eu acho que são as mais comuns, né, Rita? Filhos de italiano que se naturalizaram têm direito à cidadania italiana? Olha, hoje aconteceu isso também. Se o italiano se naturalizou brasileiro e o filho nasceu depois, ele nasceu filho de um brasileiro. Se ele se naturalizou e o filho nasceu antes da naturalização, quando ele nasceu, ele era filho de um italiano. Então vai depender da situação. Agora, o marido ou a esposa de italiano tem direito à cidadania italiana? Então vamos lá, existe um machismo aí, mas assim, a cidadania italiana, ela é também reconhecida pelo matrimônio, pelo vínculo de matrimônio. Para as mulheres que casaram até 27 de abril de 1983, a cidadania italiana é reconhecida pelo matrimônio, pelo vínculo de matrimônio. Para o homem, não, nunca foi. Existe uma diferença entre o processo de dupla cidadania, que é um reconhecimento previsto na lei por sangue e tudo mais, e o pedido de naturalização. Nós já assistimos vários casos onde o marido quer ser cidadão italiano, então ele entra com um pedido de naturalização. É um processo julgado em outra instância e, assim, eu aconselho, antes de entrar com pedido de naturalização pelo matrimônio, de dar um pulinho na Polícia Federal e verificar se não existe a perda da naturalidade brasileira. E eu vou completar essa pergunta aqui. Se o marido não é italiano, tem a cidadania italiana, não nasceu na Itália, mas conseguiu a cidadania por sangue, por descendência e tal. Aí ele casa com uma outra pessoa de qualquer outro país. Essa outra pessoa consegue a cidadania? Uma pessoa que tem cidadania? Então, consegue. Se ele casou e essa esposa quer a cidadania italiana, o que nós, na verdade, vamos verificar é a data do matrimônio. Se casou até 27 de abril de 1983, ela tem direito à cidadania italiana, sim. Se casou depois de abril de 83, não tem direito à cidadania italiana pelo matrimônio, só por descendência. Entendi. O vínculo de matrimônio tem uma data aí específica. Você tem noção de quantas pessoas, uma média, assim, por ano, dão entrada? A cidadania italiana, claro que é difícil ter esse número. Milhares. Mas uma média, assim, 10 mil pessoas por ano só no consulado do Rio de Janeiro, que é onde você... Não, 10 mil pessoas por ano a gente não tem o reconhecimento da cidadania italiana, mas assim, existe hoje um volume muito grande. Dá uma entrada, né? Até conseguir tudo. Eu diria, assim, muitas, até porque o atendimento hoje mudou um pouquinho, ficou restrito. Antigamente a gente atendia 20, 30 pessoas por dia, famílias, né? E famílias às vezes com 12, 13, 14 pessoas, então assim, era uma coisa meio que absurda. Por isso que eu falei das custas. Mas hoje já não é mais assim, reduziu-se um pouco o número, em função também da falta de profissionais e tudo mais. Mas são muitas, por ano são muitas mesmo. Rita, muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho, com certeza você auxilia, ajuda muitas pessoas, e esse programa, para quem perdeu, a gente reapresenta ele no sábado às 7 horas da noite, domingo às 3 da tarde, segunda-feira às 11 horas da manhã. Então, eu cheguei agora, eu trabalho, peguei só o finalzinho, não tem problema, você vai poder assistir ele inteiro nesses 3 horários que eu falei. Muito obrigada, tá, Rita? Obrigada, Beth, pela oportunidade. E antes de encerrar, eu quero lembrar o recadinho, para quem gostou desse sapato da Ferne, coleção nova, primavera-verão, já 2015. Vai lá no meu Instagram, Beth de Oliveira, TVC16, posta uma foto da Ferne e uma frase pequena, não é um texto não, gente, uma frase. Às vezes eu falo uma frase, a pessoa faz um poema. Não, uma frase,
A que eu achar mais criativa, já vou avisando. Ou no Instagram mesmo, avisa que quarta-feira que vem leva esse sapato. Não adianta depois chegar e falar assim, eu calço 39 e quero ir lá na Ferne trocar. Não, que essa é uma promoção que eu inventei agora por minha conta e risco, não tem nada a ver com a Ferne. É porque eu calço Ferne, adoro, quero proporcionar a você também esse prazer de ter um Ferne original, legítimo aí na sua casa, nos seus pés. Um grande beijo e eu tenho que sair daqui correndo porque a Body Club André Fernandes me esperando lá para o desafio de verão. Eu não posso amarelar como os jovens dizem por aí, né? Tô indo para lá. Beijo, tchau. Sou preta, pimenta, farinha, caju e café, devota de Nossa Senhora e com muita fé. Sol quente do meio-dia, swing feitiço de alegria. Eu sou mulher, sou nobre, também muito rica da graça de Deus, e vivo o milagre dos pães como os filhos teus. O amor, o meu lema, o meu guia, me entrego de noite e de dia aos sonhos meus. O amor, o meu lema, o meu guia, me entrego de noite e de dia aos sonhos meus. Ouro é um presente inesquecível que nunca perde valor. Dê um presente inesquecível